Tá ok, obrigado. Então, bom dia a todos aí. Inicialmente, eu queria agradecer, então, o convite para poder falar um pouquinho sobre as minhas experiências aí, né, a minha pesquisa na área ambiental, né. Bom, como vocês podem ver, eu tenho uma formação bem ambiental, né, bem focado dentro da área ambiental, mas tenho uma formação bem interdisciplinar, né. Eu sou ecólogo de formação, e tem uma visão mais interdisciplinar, né, das pesquisas e dos estudos, né. A minha graduação eu fiz na Unesp e a pós-graduação, né, na UFABC. Então, hoje eu sou professor do Departamento de Ciências Ambientais da Unifesp, o campus Diadema, e deixo meu contato aí. Bom, eu vou, então, falar um pouquinho sobre as pesquisas relacionadas às duas áreas onde eu atuo, né, que é a parte de ciências ambientais e engenharia ambiental. Bom, a minha atuação na área ambiental é desde 1992, então, 92, quando eu adentrei a área ambiental, então já fazem 28 anos que eu estou atuando na área ambiental. Dentre esses 28 anos, 15 anos, ou praticamente 17 anos, eu trabalhei em iniciativa privada em empresas da área de engenharia civil, engenharia sanitária. Eu atuava na parte ambiental sempre, na coordenação dos programas ambientais, e eram empresas que atuavam em grandes obras de engenharia civil, né? Então, construção de aterros sanitários, estações de tratamento de esgoto, estações de tratamento de água, usinas de reciclagem, usinas de compostagem e unidades térmicas para tratamento de resíduos. Então, mais ou menos, esses empreendimentos que eu tive experiência. Bom, falando um pouquinho da apresentação, vou trazer rapidamente aqui um pouco a questão da pesquisa, né, acho que a professora Eliane já detalhou bastante. Vou mostrar um pouquinho sobre a classificação das diferentes pesquisas, mas não vou entrar no mérito de cada uma, né, não temos tempo para isso. Vou focar, então, um pouquinho nas minhas experiências, apresentando esses 5 casos, onde a gente vai tratar um pouquinho sobre a pesquisa experimental, a pesquisa de campo, a pesquisa com survey, a pesquisa voltada para um estudo de caso, a pesquisa-ação, que envolve a participação ativa, né, do objeto de estudo, as considerações finais e as referências aí no final da apresentação. Bom, bem básico e rapidamente, o conceito de pesquisa, tirado aqui do livro do Gil, né? Então, é um procedimento racional e sistemático, que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Então, basicamente, um conceito bem geral de pesquisa. Bom, ainda o próprio Gil, ele classifica, né, as pesquisas em diferentes formas, né? Então, quanto à abordagem, ele classifica como pesquisa qualitativa e quantitativa. Quanto à natureza, pesquisa básica e pesquisa aplicada. Quanto aos objetivos, pesquisa exploratória, descritiva e explicativa. Como eu disse, não dá para adentrar em todos esses itens, esses temas, então, a gente vai focar nesses que eu separei aqui. Então, quanto aos procedimentos, existe uma infinidade de tipos de pesquisa. Às vezes as pesquisas são bem próximas um tipo da outra, e às vezes até se confunde uma com a outra, mas eu vou aqui apresentar os casos relacionados, então, à pesquisa experimental, à pesquisa de campo, a pesquisa com survey, estudo de caso, e a pesquisa-ação, para a gente fechar aqui a minha participação. Bom, então eu vou detalhar agora as pesquisas relacionadas às ciências ambientais e à engenharia ambiental. Bom, o conceito de pesquisa experimental do próprio Gil, então, ela determina um objeto de estudo, selecionando variáveis que são capazes de influenciá-lo, definindo as formas de controle e de observação, os efeitos que a variável produz no objeto estudado. Então, essa é uma definição sobre o que é pesquisa experimental. Bom, então, das minhas pesquisas que são relacionadas com pesquisa experimental,
foi esse estudo relacionado, então, ao estudo da geração de metano em uma célula experimental de resíduos sólidos, né? Bom, vocês todos devem saber, os resíduos sólidos urbanos são, em sua maior parte, depositados nos aterros sanitários, né? Os aterros sanitários, então, esses resíduos, eles vão entrar num processo de biodigestão, né, uma biodegradação anaeróbia, e produz, basicamente, o gás, né, que a gente chama de biogás, que é um gás formado por vários componentes, mas principalmente o gás metano. E o gás metano, então, que é o grande interesse desses empreendimentos, pois com o gás metano você pode gerar energia elétrica. Então, a partir desse metano produzido, você capta ele através de drenos, né, que são poços construídos ao longo do aterro, é onde você vai aproveitar, então, esse metano para gerar energia elétrica. Então, a ideia desse meu projeto era avaliar a geração de biogás e metano a partir da construção e monitoramento de uma célula experimental de resíduos sólidos urbanos construído no próprio aterro. Vocês podem perguntar, mas por que eu não estudei isso diretamente no aterro? Porque eu queria exatamente saber o quanto de biogás e metano era gerado e qual era o tempo para se gerar o biogás e metano dentro de um aterro sanitário. E um aterro sanitário já em operação não me dava esta condição. Então, a partir disso, então, nós pensamos na construção desta célula experimental, que seria uma réplica de menor tamanho, igual a um aterro sanitário. Então, a gente construiu ele num aterro sanitário em Caieiras, que fica na região metropolitana de São Paulo, por volta de uns 60 quilômetros do centro, né, da capital, e as dimensões dessa célula experimental tiveram 30 metros de largura, 35 metros de comprimento e 5 metros de altura, com o depósito dos resíduos sólidos. E no meio desta célula, a gente instalou um dreno, que é um poço onde a gente faz a captação desse gás. Então, foram depositados 3.800 toneladas de resíduos sólidos durante 15 dias para fechar esta célula e montar essa célula. Houve um investimento, um aporte grande de recurso, né, 600 mil reais, e todo esse recurso foi financiado por empresas. Eu saí com o projeto na mão, batendo porta a porta nas empresas e oferecendo uma parte do investimento para que eles pudessem ajudar nessa pesquisa. E algumas empresas aceitaram, então essas empresas aportaram esse reporte de 600 mil reais para poder montar esse projeto. E o monitoramento, então, dessa célula foi por 1.095 dias, cerca, então, de 3 anos. Aqui mostrando, então, a construção desta célula experimental, olhando da figura da direita para, seguindo da direita para a esquerda, nós temos, então, a escolha da área, os primeiros caminhões de terra para consolidar, então, a base dessa célula experimental, a construção de diques, né, de apoio para estruturar a base dessa célula experimental. Embaixo, nós temos, então, a aplicação das células, das mantas, que são geomembranas que protegem o solo, né, protegem a camada do solo, para evitar que o resíduo tenha contato diretamente com o solo. E, a partir disso, então, a sequência construtiva, né, o uso de máquinas, sistemas de drenos, e aqui nessa última foto dá para ver a parte vertical ali, que é uma tubulação, onde que é o dreno vertical que vai subir para captar o gás, tá certo? Então, essas fotos aqui ainda, da direita para a esquerda, mostrando a sequência construtiva e já, então, o depósito dos resíduos nesta célula experimental. Então, a deposição dos resíduos na célula. Na terceira foto, na parte de cima, então, mostrando já o dreno vertical, onde vai captar o gás, e as máquinas operando para completar, então, a célula com resíduos. E a parte de baixo até a construção final da célula. Então, a célula, no final, ficou com esta visão, esta característica, né? Então, a célula, essa aqui, a primeira foto, mostrando um esquema, então, né, da célula experimental, e a foto mais à direita, mostrando a célula experimental pronta, e aqui já na parte de baixo,
a parte dos monitoramentos que nós fizemos, né? Então, usamos esses equipamentos, que são analisadores portáteis de gás, onde você mede a composição do gás e, principalmente, a vazão, o fluxo de gás que gera decorrente da decomposição desses resíduos dentro da célula experimental. Então, nós fizemos esses monitoramentos por 3 anos, né? Esses 2 resultados mostram apenas aqui, não vou entrar em detalhes, mas mostra no primeiro gráfico, basicamente a produção, né, a composição do gás, do biogás, né, que é formado basicamente por CH4, gás metano, CO2 e oxigênio. Então, essa dinâmica da composição do gás, ela vai se dando ao longo dos dias, né. E o segundo gráfico mostra, então, a geração do gás metano, né, mostrando desde o início da célula, ou seja, ele tem um instante zero, até 200 dias praticamente ali, você não tinha a produção de gás metano ainda na célula, em função do tempo de decomposição dos resíduos. A partir disso, então, você tem aí um crescimento exponencial, um pico de produção de metano e, em seguida, então, um decaimento até o final da decomposição de toda a matéria orgânica que está dentro dos resíduos depositados na célula, né? Bom, os resultados e produtos desses trabalhos, né, foram 2 livros publicados, né, 2 livros publicados, esse estudo da geração de metano e outro classificação de resíduos, né, e mais um artigo numa revista de engenharia sanitária, uma revista bastante importante na área de engenharia sanitária, que é a engenharia ambiental e sanitária, né? Então, esses foram os resultados dessa pesquisa. Outra pesquisa que nós fizemos, a pesquisa de campo, onde a gente tem a definição de Gil, né, sobre o que é pesquisa de campo. Então, aprofunda uma realidade específica, sendo realizada por meio da observação direta ao objeto de estudo. Então, essa é a definição da pesquisa de campo. Bom, também dentro dos aterros sanitários, que é uma das minhas linhas de pesquisa, né, o pessoal discutia muito que havia muita fuga, né, escape fugitivo de gás metano na superfície do aterro. Esse gás se perde pela superfície do aterro, e é um problema ambiental, por quê? Porque esse gás metano, ele tem potencial de aquecimento, que vai favorecer, então, os efeitos, né, estufa, e principalmente o aquecimento global e as mudanças climáticas que nós já sabemos, né, todos os efeitos dessa problemática. Então, nesse estudo, a gente quis avaliar quanto que era essa emissão fugitiva de gás metano em um aterro sanitário e como se dava a distribuição desse escape ao longo de toda a área de um aterro sanitário. Então, nós medimos essas emissões fugitivas de gás metano através de placas, que essa primeira foto mostrando uma placa de fluxo, que ela é colocada na superfície do solo, e aí o gás que está saindo do solo para a atmosfera acumula-se, então, nesta caixa, e a partir disso, então, a gente faz as medições para verificar a quantidade de gás. A gente espalha, né, essa terceira foto mostra esses delineamentos, né, vermelhos, onde a gente tem, então, diferentes fases do aterro e diferentes medidas ao longo dessas fases, e a foto 4 aqui mostra um resultado, mostrando, então, uma distribuição, né, aí, desta produção, desse escape de gás pela superfície do aterro, né. Então, basicamente, a ideia era medir e avaliar a distribuição disso. Por quê? Porque se o gás está fugindo da superfície do aterro, é sinal que você está perdendo gás. Perdendo gás, você está deixando de gerar energia elétrica, ou seja, você está literalmente perdendo energia elétrica, e a energia elétrica é uma fonte fundamental para esse tipo de empreendimento, né? Então, nós medimos esse fluxo de metano através, então, uma fórmula, dessa equação, está posicionada aqui na parte de cima, mostrando, então, qual que era o fluxo de gás metano ao longo, né, de um tempo determinado. Nós chegamos, então, que o escape de gás pelo aterro sanitário de Caieiras era por volta de 150 gramas metro quadrado dia. E isso chegou a representar 31% de tudo que se gerava de gás no aterro. Então, tudo que o aterro sanitário produz de gás
praticamente 30% se perde pela superfície do próprio aterro, ou seja, então 30% acaba se perdendo aí, e isso é um prejuízo, né? Os resultados e produtos dessa pesquisa, então, foram 3 publicações, 2 nacionais, em revistas importantes, né? Uma aqui da GeoUSP, da USP, né? Uma revista A1, e a outra na avaliação de emissões superficiais de aterros de grande porte, também é uma revista A2, nesse caso, brasileira, da revista Engenharia Sanitária e Ambiental. E aqui no meio, uma publicação internacional, Qualis A1, que a gente apresentou também esses resultados, né? Bom, a pesquisa Survey, ela é definida, então, pelo próprio Gil, como uma caracterização pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer ou obter informações. Uma pesquisa que nós fizemos, então, era para fazer uma caracterização da percepção ambiental de estudantes. Queríamos, então, caracterizar a percepção ambiental desses estudantes e propor, então, uma proposta para capacitar esses estudantes para atuarem no município, principalmente na área de turismo, né? O município de Cruzeiro fica aqui no Vale do Paraíba, né? E ele tem uma tendência ao turismo. Então, a prefeitura, na época, queria criar, como se fosse eco-monitores para dar apoio a turistas e unidades de conservação, parques, etc. e tal, dentro do município de Cruzeiro. E para isso, então, para a gente criar essa proposta de capacitação, a gente interrogou os alunos através de questionários, aqui está somente um exemplo de um questionário, sobre o que eles percebiam de meio ambiente, quais eram as necessidades desses estudantes, para a gente poder, então, criar uma proposta para capacitá-los aí nessa questão de turismo, ecoturismo e educação ambiental. Então, aqui mostrando somente alguns resultados, nós perguntamos, por exemplo, para eles o que era o conceito de meio ambiente, no entendimento deles, e boa parte dos alunos responderam, e este gráfico mostra basicamente essas respostas, né? Então, o que eles entendiam sobre o conceito de meio ambiente. Isso nós fizemos com vários formulários, né, e vários resultados, mas aqui eu estou mostrando só rapidamente alguns desses resultados, né. Aqui também nós escrevemos, por exemplo, perguntamos para os alunos, né, quais os elementos faziam parte do conceito de meio ambiente na visão deles. E aí todos responderam, e a gente percebe aqui que tem aí uma grande destaque para diferentes elementos, né, dentro desta concepção. Então, aqui um resultado de uma pesquisa survey, onde você interroga o seu objeto de pesquisa, ou uma comunidade, ou uma escola, e você obtém as informações, né. E aqui foi um modelo, né, de uma proposta de intervenção em educação ambiental, focada a partir, então, do diagnóstico, do levantamento de survey, deu origem, então, à ideia de capacitá-los aí, não vou entrar em detalhes, obviamente, por causa do tempo, mas só para vocês terem aí uma ideia de uma proposta de intervenção, né. Os resultados, né, e produtos dessa pesquisa, foi uma publicação num periódico aqui brasileiro, né, a Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental, e 2 capítulos de livros dentro dessas 2 obras aqui, Educação Ambiental em Diferentes Espaços, Educação Ambiental e Sustentabilidade. Então, foram publicados dentro dessas 2 obras aqui, né. Uma pesquisa relacionada a estudo de caso, então, o Gil define, então, como um estudo profundo e exaustivo de ou de poucos objetos, de maneira a permitir seu amplo e detalhado conhecimento. Nosso caso aqui foi, então, um estudo de caso relacionado aos aspectos socioambientais de uma pequena central hidrelétrica, a PCH Queluz, em São Paulo, na bacia do Rio Paraíba do Sul. Também, Queluz fica também no Vale do Paraíba, né, São Paulo, era uma pequena cidade por volta de 10 mil habitantes, e ia se implementar, então, esta pequena central hidrelétrica, né. Então, uma central hidrelétrica para geração de energia
elétrica aí através do Rio Paraíba do Sul. Então, a ideia desse estudo era apresentar e discutir os aspectos e impactos ambientais e socioambientais relacionados a esta hidrelétrica, né? Então, aqui nós fizemos um estudo de caso, estudando, né, todos os impactos socioambientais previstos, né, no estudo de impacto ambiental feito e no relatório de impacto ambiental executado para esse empreendimento. Analisamos todos os programas ambientais que existiam, a mensuração desses impactos e também as medidas, né, de mitigação desses impactos sociais. E também, ao mesmo tempo, fizemos uma pesquisa para entender como que a comunidade do entorno, né, próxima desse empreendimento, e a comunidade do município de Queluz entendiam ou percebiam esse empreendimento e todo o impacto ambiental e social que esse empreendimento poderia trazer para o município, já que é um município pequeno, 10 mil habitantes, e só durante a obra de implantação dessa PCH tinham quase que 2 mil funcionários e colaboradores desse empreendimento. Então, você vê as dimensões que esse empreendimento traz para municípios de pequeno porte, né? Então, fizemos um questionário também, aplicamos à comunidade, para poder entender um pouquinho como que eles percebiam os impactos e a implementação dessa obra no município, né? Então, algumas coisas que a gente destacou aqui bem rapidamente, né? 92% dos entrevistados disseram que não tinham participado de nenhuma reunião sobre o empreendimento, coisa que a gente achou muito estranho, porque todo empreendimento é obrigatório ter uma audiência pública, e essa audiência pública tem que ser aberta à sociedade, né? 70% apoiavam, né, acreditavam que a PCH era positiva porque era a oportunidade de gerar empregos. Município pequeno, então é uma oportunidade significativa de ter novos empregos aí no município, né? E 81% dos entrevistados disseram que desconheciam completamente o empreendimento. Quer dizer, uma coisa também que nos chamou bastante a atenção, né? Então, a gente destacou como resultado final dessa pesquisa que a participação pública, né, e popular no processo de licenciamento ambiental, ainda no Brasil é bem restrita e pouco eficaz, né, e não ocorre de maneira participativa, em que a comunidade ajuda na tomada de decisão. Então, a comunidade, às vezes, ela só espera os resultados que são definidos. Então, isso, na verdade, não deve ser, ou não deveria ser, né, o ideal de um processo de licenciamento ambiental, né? A participação da comunidade tinha que ser uma condição muito mais ativa, que pudesse apoiar as decisões tomadas, né, e os rumos, né, desses empreendimentos dentro dos municípios, né. Então, os resultados que nós fizemos, os resultados desses produtos, foi publicação em duas revistas, né, uma A2 e uma A1, uma da Geografia, né, uma revista chamada Geografia, da Unesp Rio Claro, e a outra uma revista do Departamento de Geografia da USP, aqui da capital, né. E, por fim, a gente vai falar, então, da pesquisação, que vai falar, que Gil define, então, como envolvimento ativo do pesquisador e ação por parte das pessoas ou grupos envolvidos na pesquisa, né. Nessa pesquisa, então, nós queríamos avaliar, então, a percepção ambiental de estudantes, né, mas, nesse caso aqui, a gente usou uma outra estratégia, que é através de desenho infantil, aplicação de desenhos para caracterizar a percepção ambiental dos estudantes, né. Então, usamos aqui como uma matriz de um formulário, né, de aplicação, essa matriz que é no formato de uma mandala, que é justamente para o aluno focar o seu desenho dentro desta mandala, né, e, geralmente, uma palavra-chave apenas, sem explicar nada, quer dizer, uma aplicação direta de um desenho com uma palavra-chave, pedindo para que o aluno, então, interprete ou perceba, nesse caso aqui especificamente, o meio ambiente, então ele desenharia dentro desta mandala, e depois a gente vai criar categorias de análise, e aí vai analisar a percepção dos alunos, né.
Então, aqui dois exemplos, rapidamente, né, da percepção ambiental que os alunos apresentaram. O primeiro desenho aqui mostra claramente uma natureza perfeita, harmônica, né, equilibrada, né, com os elementos bucólicos, né, então um desenho bem clássico, né, que caracteriza uma visão, né, naturalista do meio ambiente, né, uma visão romântica do meio ambiente, né. Então, vocês veem aqui que na primeira abordagem não tem nenhuma representação humana, né, nenhuma representação antrópica, né, então isso é um tipo de visão, não existe visão certa ou errada, né, destacando que existem diferentes visões, o que a gente precisa é aprimorar essas percepções de alguma forma, né. A outra foto já é o contrário, né, é o oposto da primeira, né, o segundo desenho traz, de fato, atuação da ação humana sobre o meio ambiente, né, então, o impacto ambiental significativo no ambiente, né, mostra a poluição, né, e é engraçado também até o uso das cores nos desenhos, né, geralmente, quando existe uma visão naturalista, as cores são utilizadas, são as cores primárias, né, já quando é uma visão da ação humana, as cores têm um padrão mais escuras, né, preto, cinza, né, que mostra o impacto ambiental, né, mas isso é uma discussão para outro dia, né. Então, basicamente, mostrando aqui dois desenhos com percepções, né, bastante diferentes sobre o meio ambiente e a ação do homem sobre ele, né. E o complemento dessa mesma pesquisa, que você pode fazer também, é problematizar, né, através das oficinas do futuro, que são participação ativa de grupos, né, sobre determinadas questões. Nesse caso aqui, das oficinas de futuro, a gente aplica dois tipos de práticas, né, uma que é chamado Muro das Lamentações, onde você caracteriza os problemas, e a outra é a Árvore da Esperança, onde você realiza, ou pelo menos idealiza, né, os sonhos, né, daquela escola, daquela comunidade, sobre aquele problema ambiental e assim por diante, né. Então, aqui está mostrando o desenvolvimento da prática com os estudantes, né. Então, você usa essas tarjetas, também só com palavras-chave, e pede para os alunos escreverem nessa tarjeta os problemas ou os sonhos deles relacionado ao meio ambiente ou a um tema que você queira trabalhar. Isso também pode ser adaptado para estudos com comunidades e aí populações de diferentes condições e assim por diante, né. Depois tem, então, toda uma dinâmica onde você tem o moderador e o grupo que vai interagir, né, ativamente na construção, então, dos muros de problemas ou na árvore de esperança, no caso dos sonhos, né. Então, essas tarjetas são, então, acomodadas e, através de um diálogo e discussão, chega-se a um consenso de quais são os principais problemas ambientais ou quais são os principais sonhos daquela comunidade, ou daquela escola, ou daquele grupo, né, objeto de estudo que é, e aí, então, a gente define uma agenda, né, a gente define, então, em comum acordo, uma agenda comum de ações que será feita a partir desse grupo pesquisado. Então, o que a gente vai querer atuar e de que forma hierárquica a gente consegue atuar. Então, a gente estrutura isso através de uma agenda comum, e nesse caso, essa escola, ela escolheu, então, dentro da agenda comum, revitalizar espaços que estavam ociosos e abandonados dentro da escola. E, nesse sentido, queriam, então, valorizar esses espaços através da criação de espaços que nós chamamos, nesse caso, de salas verdes, né? Então, queria criar espaços e locais onde você podia criar, então, práticas relacionadas à reciclagem, reaproveitamento de materiais, ter aulas fora do âmbito da sala de aula, espaços para se discutir sustentabilidade, né, então, aproveitamento de materiais e assim por diante. Então, aqui dá para ver nessas fotos, a gente aproveitou pneus para fazer puffs, para eles sentarem, uso de garrafas plásticos de PET, ou seja, uma série de afinidades que relacionam a essa questão, né. Os resultados dessa pesquisa foi a publicação de um artigo nesse livro, né, Ciência e Tecnologia para a Transformação Socioambiental, e também a publicação de um livro
que foi o diagnóstico da percepção ambiental através de desenho. Então, foram esses 2 produtos aqui. Bom, pessoal, então, eu estou encerrando aqui, só como considerações finais, dizer a todos que existem diferentes tipos de pesquisa, de fato, são muitas pesquisas que às vezes confundem e às vezes sobrepõem, né, esses tipos de pesquisa. Todas apresentam vantagens e desvantagens, não existe aquele tipo de pesquisa perfeito, ideal, né? E cada uma delas tem diferentes tipos de críticas também. Então, isso é importante a gente ter em mente, né, nessa escolha. Não é fácil escolher, né, o tipo de pesquisa mais adequado para aquele projeto que a gente tem, aquela ideia que a gente tem. É uma construção que requer tempo, requer leitura, requer aprimoramento, mas é factível e é possível, né, de tirar uma ideia da cabeça e transformar ela numa realidade, né. E nós entendemos, então, que combinar tipos de pesquisa nos parece ser algo bastante importante e interessante. Então, assim, as pesquisas estão muito próximas uma das outras, né? E a gente combinando tipos de pesquisa com diferentes práticas, eu acho que a pesquisa se torna mais incorporada e se torna mais profundo o conhecimento, e acho que isso que traz uma coisa bastante significativa, né? Bom, então aqui eu estou encerrando e deixando para vocês essas referências principais, que são esses trabalhos e essas experiências aí produzidas. Desculpa ter passado também o meu tempo aí de fala.